Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria, obrigado meu irmão, Deus abençoe. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, nessa noite tão especial. E se essa noite é especial é porque o Senhor Jesus te trouxe até esse local. E Deus ele tem um plano tão perfeito, irmãos, nas nossas vidas, que Ele faz tudo no momento certo e na hora exata. Eu estou vendo aqui alguns rostinhos que eu não conheço ainda, então eu preciso me apresentar. Eu sou o pastor Fábio, da comunidade da Paz Church Paraisópolis. Quantos conhecem aqui? Amém. Alguns irmãos, outros ainda vão conhecer, né, irmãos? Vão poder ter a oportunidade de estar lá junto com a gente. A gente, na verdade, está se revezando, né? Pastora Vera, agora, nesse exato momento, está levando a palavra de Deus lá na comunidade. O pastor Almir está no Embu-Guaçu também levando a palavra de Deus. E eu estou aqui. Espero que Deus faça algo através da minha vida para poder te abençoar. E eu quero que você curve a sua cabeça. A gente vai orar ao Senhor para que a revelação do Evangelho de Cristo Jesus venha sobre nós e que a gente possa ser edificado pela sua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós entregamos a Ti o nosso coração. E pedimos ao Senhor, Pai, que a presença do Teu Espírito Santo possa preencher, Pai, cada coração aqui nessa noite. Nós declaramos, Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, ninguém vai sair desse ambiente da mesma forma que entrou nele. Porque aonde o Senhor se move, há transformação, há cura, há mudança de vida, e nós iremos vivenciar, Pai, os Teus sinais através da Tua palavra. Eu coloco, Senhor Deus, a minha vida à disposição do Teu reino, para que nada, Senhor Deus, seja de mim mesmo, mas que o Teu Espírito Santo de poder me direcione, Pai, em tudo que vai acontecer, tudo que vai ser falado, tudo que vai ser dito, que a Tua glória se manifeste e nós possamos, ó Pai, receber, ó Deus Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? A gente, antes de começar, a gente costuma fazer uma pergunta, né? E eu vou perguntar para você nessa noite: como é que está o seu coração? Como é que anda o seu coração? E graças a Deus, né, irmãos, toda vez que eu faço essa pergunta lá em Paraisópolis e eu falo: irmão, como é que está o teu coração? Aí alguns levantam a mão e falam: pastor, graças a Deus ele está batendo. Aí eu falo: louvado seja Jesus, porque o teu coração está batendo. Se o teu coração está batendo, irmãos, é um bom sinal. É sinal que o sopro de vida, o fôlego de vida de Jesus, ele soprou sobre as tuas narinas. E Jesus, ele te colocou em pé. E Jesus, ele tem falado muito ao meu coração. E eu tenho compartilhado isso com a nossa igreja em Paraisópolis. E eu compartilhei isso também, essa palavra, com a Igreja da Paz em Embu-Guaçu, né? O pastor Reinaldo e a pastora Karen. E essa série, irmãos, dessa palavra que foi ministrada, chamados para a intimidade, ela já tem duas partes. E Deus me levou ali para o aniversário de 1 ano da Paz Church em Embu-Guaçu, e Deus fez com que eu pregasse a segunda parte primeiro lá. Aí eu falei para Jesus: Jesus, sempre vem primeiro o 1, depois o 2. Aí ele falou: não, mas eu quero que você fale sobre o 2 lá. E foi tão impressionante, irmão, um dia de festa, um dia de alegria, um dia de celebração, que quando o pastor Reinaldo e a pastora Karen foram fazer a abertura daquela festa, eles citaram um salmo de Davi, o Salmo 126, onde o salmista Davi descreve: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilos.
E os que estavam em volta diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por ele, por isso eles estão alegres. E depois veio o nosso pastor Almir. Eu quero louvar e engrandecer o nome de Jesus pela liderança sobre as nossas vidas. E ele foi usado também para descrever o Salmo 126. Depois entrou um pecador, irmão, para pegar o pastor Fábio. E Deus, ele, bem antes de tudo aquilo acontecer, tinha me dado o mesmo Salmo 126. E eu saí daquele ambiente radiante no Senhor, porque o nível de confirmação daquilo que Jesus tem operado no meio da igreja é muito forte. E isso se dá por um sinal, por causa de homens e mulheres que têm buscado a face de Jesus. E antes, irmãos, da gente ser chamado para qualquer tipo de serviço na casa de Deus, a gente vai entender nessa noite que a gente foi chamado para o papel principal das nossas vidas, que é ser um com Jesus, que é ter um relacionamento diário com o Pai. É ter uma vida, irmãos, aonde a nossa busca demonstra a vontade de todos os dias conhecer quem é Jesus. E toda vez que nós nos aproximamos da pessoa de Jesus, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. E o Senhor me fez lembrar de uma passagem que todos os irmãos lembram. Quando Jesus estava ali sendo encaminhado para a crucificação, soldados romanos reconheceram entre Jesus um deles, o Pedrão, e olhou para aquele homem e falou: olha, esse aqui é um deles. Pedro, ele deu uma tremida, irmãos, e como a gente diz por aí, Pedro tremeu na base, como eu estou tremendo aqui também um pouco. Ele tremeu na base e os soldados olharam para Pedro e disseram: esse aqui é um deles. Ele anda como Jesus, ele fala como Jesus, ele é semelhante a Jesus. Por quê? Porque havia uma relação entre Pedro e Jesus. Eles andavam juntos. E toda vez que a gente anda com alguém, irmãos, muitas vezes a gente se torna parecido com aquele outro alguém. E tem muitos irmãos lá no Paraisópolis que ele anda muito com a gente, Não sei se eu atrapalho eles, eu não sei o que acontece, irmãos. Aí daqui a pouco está um menino lá falando: de boa, de boa, de boa. Que tudo para o pastor de Paraisópolis está de boa, está tranquilo. Aí falou: de boa, pastor, está tudo tranquilo. E as pessoas olham e falam: você está falando igual o fulano. Por quê? Você tem um convívio diário com aquela pessoa, você conhece o coração dela, você se relaciona com ela. Então, o nosso nível de intimidade com Jesus, ele precisa aumentar nesse tempo. E a gente vai entender isso nessa noite. Pequenas coisas, irmãos, elas nos roubam e nos afastam da presença de Jesus. Se a gente não ficar atento num dia que tem 24 horas, muitas vezes a gente passa esse dia e não consegue ter um contato com Jesus. E eu recomendo os irmãos, porque isso é um princípio que eu faço todos os dias. A pastora Rose esteve aqui de manhã, hoje ela não pôde estar aqui, para eu poder apresentar ela também para alguns irmãos. Eu sou pai do Pedro também, do Moisés e da Gabriele, irmãos. Eu tentei estender esse time aí, irmãos, eu confesso para vocês. Mas a minha pastora, Dalila, na época, o pastor Osmar, toda vez que a gente estava na comunidade, que a gente mudava de prédio, eu tinha um filho diferente. Aí, irmãos, a gente foi para o 3º prédio. Aí a pastora falou para mim, chegou com todo o amor e carinho, e falou: Fábio, eu posso te dar um conselho? Eu falei: minha pastora, fica na bênção. O conselho do pastor é sempre bem-vindo. Ela falou: Fábio, a gente podia ficar nesse prédio para sempre. Aí eu falei: minha pastora, a igreja se movimenta, ela está em vários lugares. Eu falei: pois é, todo lugar que a gente vai para um lugar, tem uma novidade de vida. Aí eu falei: minha pastora, Jesus recomendou que a gente cresça e multiplique na terra. Ela falou: pois é, Fábio, você precisa ganhar mais gente para Jesus.
E eu tenho o Pedro, o Moisés e a Gabi, eles são uma bênção, estão servindo ao Senhor lá em Paraisópolis. Mas nesse primeiro ministério que Jesus me deu, eu tenho buscado a face de Jesus, irmãos, para que Ele se revele dentro da minha casa, no ambiente da minha família, no convívio com a minha esposa, no convívio com os meus filhos. E nessa intimidade com Jesus, a gente tem a oportunidade, até quando a gente falha com alguém desse convívio, de mostrar Jesus para essa pessoa. E eu quero ler junto com vocês um texto aqui, que me chamou muito a atenção, que é Filipenses. A gente vai ler o versículo 1 e 2 na linguagem de hoje, que diz assim, ó, a gente vai prestar bastante atenção nesse texto. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. A gente vai ler aqui o restante, mas eu quero dar uma paradinha aqui para frisar. E esse texto de Filipenses aqui, nessa primeira parte, ele diz, por estarem unidos com Cristo, vocês participam do Espírito de Deus. Aí uma palavra chama a outra, né, irmãos? A Bíblia, ela nos diz, irmãos, que a gente não pode somente ser ouvinte do Evangelho, mas a gente precisa participar desse Evangelho que transforma vidas. Então, se algo tem sido gerado na tua vida e através da tua vida, é porque você não tem sido somente um ouvinte do Evangelho. Você tem participado desse Evangelho através do teu testemunho. Sabe o que traz mais impacto na vida das pessoas? Não é aquilo que a gente muito fala, irmãos, mas é aquilo que a gente pratica. E muitas vezes o Senhor Jesus vai fazer você viver um versículo naquele dia. E aquele versículo, aquela palavra que você vai viver naquele dia, vai trazer vida para outras pessoas. Eu ouvi uma frase, irmãos, e eu repito ela sempre, porque isso tem que estar muito guardado no nosso coração. E essa frase, ela impactou muito a minha vida. Eu não falei isso aqui de manhã, mas o Senhor está me levando a dizer isso. Uma vez me disseram assim, irmãos, Fábio, a gente precisa pregar o Evangelho. A gente vai pregar o Evangelho e, se necessário, a gente vai usar as palavras. Aí eu falei, isso é forte para mim. E eu compreendi essa frase, quando aquele discípulo me falou, pastor, a gente precisa pregar o Evangelho. Mas, se necessário, a gente vai utilizar algum tipo de palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso testemunho de vida, a nossa missão em Cristo Jesus, aquilo que a gente vai revelar para as pessoas através das nossas atitudes, vai falar muito mais forte do que as nossas palavras. Porque muitas vezes na caminhada a gente pode se perder nas nossas palavras, mas naquilo que a gente testemunhar Jesus, a gente nunca vai se perder. Esse próprio discípulo do Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele era tão íntimo de Jesus, Pedro, que ele passava por alguns lugares, e a Bíblia descreve que aonde a sombra desse homem passava, alguém era curado. Aonde esse homem se manifestava com o seu testemunho, depois da conversão, existia vida. E eu dei o testemunho da minha vida aqui de manhã, porque muitas pessoas aqui são novas e às vezes ouviram falar do pastor da comunidade de Paraisópolis, às vezes ouviram algum relato dentro de uma célula.
mas eu conheci Jesus por alguém que me mostrou Jesus nas suas atitudes. A pastora Rose, ela teve a conversão dela bem antes que a minha. E o pastor Fábio, antes de conhecer Jesus, era um homem mergulhado no vício da cocaína, no vício das drogas, conheceu o crime de perto na comunidade de Paraisópolis. Era um homem, irmãos, violento, porque a gente não fugia de briga. Era um homem que dava trabalho na escola. Irmãos, eu não sei por que os professores eles não gostavam de mim. É porque eu dava trabalho, né, irmãos? Eu não conhecia Jesus. E eu relatei aqui um testemunho de uma briga que eu tive no ambiente escolar, e o inimigo tomou conta da minha vida, e eu arrumava confusão e briga, e estudava na mesma escola da pastora Rose. Aí, irmãos, depois daquele dia, eu falei, não, o inimigo na minha mente falou, eu vou acertar esse rapaz, que eu estava numa briga física com ele, e de repente juntou um monte de pessoas. Eu cheguei em casa todo arrebentado, irmãos. E a gente, quando não conhece Jesus, a gente vai agir pela vontade da carne. E eu lembro que no outro dia, eu tinha uma arma, e eu peguei essa arma e eu coloquei na bolsa da Rose, porque eu sabia que ela ia entrar na escola, e quando eu entrasse, irmão, alguém ia me parar. E foi dito, quando eu entrei, o inspetor, né, que tinha uns inspetores que ficavam, falou, Fábio, eu preciso ver como é que você está. E eu falei, eu estou tranquilo, eu estou de boa. Levantei minha camisa, entrei, e a Rose tinha entrado na aula, e o inimigo soando na minha mente, quando entrasse a hora do intervalo, eu ia pegar aquele armamento e algo ia acontecer. Sabe por que existem os livramentos nas nossas vidas, irmãos? Porque Jesus tem um plano. E no intervalo daquela aula, a Rose abriu a bolsa dela durante a aula, ela tomou um susto. E quando ela me viu no intervalo, ela tentou esconder, e eu ali na procura daquele rapaz, só que ele já tinha saído por um outro portão. Deus já tinha dado um livramento para ele também. E naquele dia Deus me deu um livramento, porque podia ter acabado tudo para mim ali. Irmãos, e muitos foram os livramentos que Jesus me deu ao longo da caminhada. Foram muitos. Quando Jesus tem um plano na vida de um homem, irmãos, esse plano se cumpre. Sabe por que esse plano se cumpre? Porque tem alguém intercedendo por aquele homem. Tem alguém se levantando em oração para que Jesus mude a caminhada daquele homem. E eu tive acidentes de moto, irmãos, que a moto ela destruiu. E eu levantava do acidente, eu tenho uma marca na perna, e eu ficava marcado, mas nada em mim era fraturado. Eu tive problema com crime também, e isso nunca aconteceu na comunidade de Paraisópolis, irmãos. O próprio crime organizado me pegou, me direcionou para casa e me levou até em casa. Foi me entregar para minha mãe. Irmãos, e quando entrega para a mãe, parece que a situação complica. E ele chegou na porta de casa, eu me lembro até hoje, ele bateu, chamou a dona Eliege, falou, dona Eliege, eu vim trazer o Fábio aqui. A gente não costuma fazer isso. Mas eu sei que esse menino aqui é diferente, alguma coisa me fala sobre isso. Ele falou para minha mãe. E eu quero entregar ele para a senhora, e eu queria que a senhora tivesse uma conversa com ele. Irmão, a conversa da minha mãe era um pouco violenta. Era diferente de tudo que eu já vi das mães. Aí ela de boa, irmãos. Havia uma unção sobre a vida da minha mãe, irmãos. E ela de boa, ela falou, não, pode deixar que eu vou ter uma conversa com ele. Aí ela pegou lá uns 2 cabos de vassoura que já estavam preparados, irmãos. Aí ela me deu uma massagem, né? E depois daquilo, irmãos, eu voltei a praticar algumas coisas, mas a Rose já tinha conhecido Jesus de perto. Ela já tinha conhecido Jesus. E ao conhecer Jesus, ela começou a transferir Jesus na minha vida, porque eu vi que as atitudes dela já não eram mais as mesmas.
Eu vi que a Rose já não me xingava mais, eu vi que a Rose já não me agredia mais com empurrões. E, pelo contrário, a Rose se converteu, ela orava muito dentro de casa e eu sem entender. E muitas vezes ela me pegava, me arrastava para o chuveiro, me dava um banho, me colocava lá. Aí a Cida Baia, que não está aqui, irmãos, foi uma das pessoas que entrou na comunidade e essa obra começou através do Juque e da Cida. Eles começaram a orar ao Senhor e a Cida entregava para eles um óleo ungido. E eu lembro que no óleo descia algo na minha cabeça que não era sabonete, irmãos. E a Rose derramava o óleo e ela começava a orar e falava: Jesus, esse aqui não é o esposo que o Senhor me prometeu. O Senhor me prometeu em oração que ia mudar a vida do Fábio, que ia transformar a vida dele. E Jesus foi falando comigo através do testemunho da Rose, irmão Toninho também, que me ganhou para Jesus junto com a Sandrinha. Eu vi a vida daquele homem, irmãos, um homem violento também. E a Rose me falava: ó, o Toninho aceitou Jesus. Eu falei: eu preciso ver. Eu conheço ele, eu sei como é que ele vive, eu sei como é que ele trata a família dele. E o Toninho pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus para mim. Eu comecei a testemunhar, eu comecei a visualizar que a vida daquele casal já não era mais a mesma. Eu via o Toninho de um homem violento, um homem amoroso com a sua esposa, um homem que tratava bem os seus filhos, um homem que cultivava um relacionamento com Jesus, que ia para a sua casa e voltava, ia para a igreja, e esse homem todo domingo batia na porta da minha casa, e ele me fazia o convite principal, e muitas vezes eu rejeitava aquele convite, eu relutava contra aquilo, mas ele nunca desistiu de ir todo domingo antes do culto lá em casa. E teve um dia que eu até falei para a Rose, eu falei: Rose, se o Toninho vir hoje, eu acho que vai acontecer alguma coisa. E toda vez que o Toninho aparecia no portão, irmãos, eu não tinha reação nenhuma. Porque havia um espírito sobre a vida dele que era mais forte do que eu vivia no mundo. E toda vez que o Toninho chegava, eu me desarmava. Chorava, falava: Toninho, hoje eu não vou não, eu estou de boa. Até um dia que a Rose, irmãos, ela foi usada por Deus. E ela falou: Fábio, eu quero te falar uma coisa, eu tomei uma decisão por Jesus. Eu aceitei Jesus, estou orando por você, estou caminhando com você, mas Ele é o principal na minha vida. Eu quero caminhar com Jesus e quero alguém comigo que caminhe com Jesus também. E naquele dia o Senhor Jesus falou profundo no meu coração. Aí eu olhei para minha esposa e eu falei: Rose, eu vou pedir para você que não saia de casa, porque hoje eu vou sair desse ambiente aqui, eu vou tomar a principal decisão da minha vida. Assim como Jesus mudou a tua vida, eu creio nele, que ele vai mudar a minha vida também. Aí eu lembrei daquele irmão, que todo domingo estava na porta da minha casa, que todo domingo me falava sobre o Evangelho de Cristo Jesus, e eu saí daquela posição e pedi para ela aguardar. E eu percorri as ruas da comunidade, na casa onde o irmão Toninho morava, uma casa simples, uma escadinha de madeira. E eu lembro até hoje, irmãos, que eu cheguei naquela casa. Eu bati naquela porta e eu falei: Toninho, o mesmo Deus que mudou a história da tua vida, o mesmo Deus que mudou a história da vida da minha esposa, Ele vai mudar a minha história também, porque eu vim aqui decidido. Eu preciso saber o que eu preciso fazer para que Jesus entre na minha vida. E Ele me convidou para entrar naquela casa e eu falei: não, eu não quero entrar. Ele falou: Fábio, você vai orar comigo aqui, na porta de casa. E naquele local, irmãos, naquela viela, eu olhei para Jesus e falei: Senhor, eu reconheço o teu senhorio. Eu reconheço que o pecador aqui sou eu, e eu não vou perder a minha família,
porque eu vou amar o Senhor acima de todas as coisas. E naquele dia, irmãos, há 18 anos atrás, eu tive o meu encontro com Jesus. Voltei para o ambiente da minha casa e falei: Rose, a partir de hoje tudo mudou. Porque eu conheci Jesus. Eu me entreguei para Ele. Irmãos, e naquele dia Jesus ele começou a trazer restauração para todo o ambiente da minha casa. A intimidade com Jesus, ela começa através de uma decisão. Quando nós estamos decididos a seguir Jesus, quando verdadeiramente o nosso coração se inclina para Ele, Jesus entra na nossa vida e Ele não vem fazer simplesmente uma visita. Ele vem para fazer morada. E o mesmo sentimento, irmãos, que eu tive há 18 anos atrás na minha conversão, eu tenho até o dia de hoje. A mesma gratidão por ter encontrado Jesus que eu tive há 18 anos atrás, eu tenho ela até hoje. E muitos que conhecem, irmãos, a história e o testemunho da nossa vida, sabem que para Jesus tudo é possível. Alguém acreditou. Alguém foi íntimo de Jesus e teve uma fé que aquela situação ia ser mudada. Porque muitos que estavam no mundo, irmão, já tinham dado um decreto, falou: esse aí, nem Deus dá jeito. Sabe o que a gente precisa fazer, irmãos? Para que essa virtude ela saia de nós, ela entre em nós e saia de nós, buscar Jesus no secreto. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima. Vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos, misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação, diz o Senhor, a alegria de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. E a gente para pensar, né, irmãos? Todos conhecem a história da igreja de Atos, dos apóstolos, né? Quando diz em Atos 2 que todos estavam reunidos num ambiente, com o mesmo pensamento, com a mesma intensidade. Veio um vento impetuoso, tomou conta do lugar e muitos falaram em outras línguas, foram batizados. A igreja com o mesmo pensamento, a igreja com a mesma unidade. Irmãos, tanto faz você estar em Taboão, Paraisópolis, em Bugaçu, você vai ver os irmãos falando o mesmo princípio da palavra. A Bíblia diz, irmãos, que quando o Senhor acrescentava, por que o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos? Porque os que estavam lá fora, eles caíam na graça do povo. Eles viam os sinais e maravilhas sendo operados. E eu me lembro, irmãos, que depois da minha conversão, foram muitas pessoas que foram lá em casa para poder ver. E assim como Tomé, também eles falaram: eu só acredito vendo. Porque eu conheci ele um tempo atrás, eu sabia quem era ele. E me falaram que ele foi transformado por Jesus. Faz tempo que ele já não frequenta aonde ele frequentava. Faz tempo que ele não usa o que ele usava. Faz tempo que ele não fazia o que ele fazia. Eu preciso ver. E muitos desses irmãos se achegaram lá em casa. Eu lembro que tem um amigo meu, Fábio, até hoje, irmãos. Ele me liga, ele pede conselho. Na época ele falava: ele virou pastor, ele já profetizava sobre a minha vida. Agora é pastor. E hoje ele vai em casa pedir um conselho e ele não faz nada se ele não ouvir alguma coisa da parte de alguém que tem alguma coisa para oferecer. E ele foi lá em casa levar um presente para o meu filho. E falou: Rose, eu vim trazer aqui uma blusa do Barcelona para o Pedro. O Fábio está aí? Falou: tá.
deixa eu ver ele, deixa eu falar com ele. E eu estava saindo do banho, me troquei, fui falar com o meu amigo. E ele falou: Fábio, alguma coisa mudou dentro de você. E eu estou feliz por a tua mudança, eu estou feliz por aquilo que você está vivendo, eu estou acompanhando mesmo de longe a tua vida, eu estou acompanhando e tenho visto o que Deus tem proporcionado na tua vida. Irmãos, depois da conversão, muitos desses amigos, eles se achegaram ao núcleo da paz. Eles se achegaram à igreja, porque eles viram em alguém que viveu realmente uma transformação de vida, algo que eles também desejam viver. Muitos sinais estão acontecendo dentro do ambiente da sua casa, porque muitos desejam viver aquilo que você está vivendo. Muitos desejam buscar aquilo que você está buscando. E a gente precisa ter um cuidado nesse tempo, irmãos, porque o diabo ele vem de uma forma muito sutil para tentar nos tirar e nos afastar da presença de Jesus. E quando o ministério mortal de Jesus ele estava chegando ao fim nessa terra, porque a Bíblia declara que o Verbo ele se fez carne e ele habitou entre nós. Jesus ele habitou entre nós para nos mostrar através do testemunho dele que era possível a gente vencer todas as tentações através do Espírito Santo. E quando esse ministério de Jesus estava chegando ao final, depois da última Santa Ceia do Senhor, depois de Jesus ter lavado os pés dos discípulos, Jesus ele roga ao Pai. E a gente vai entender nesse texto que Jesus roga ao Pai e ele suplica ao Pai uma das principais vontades do Senhor para as nossas vidas. Jesus ele está à procura de amigos, irmãos. E a Bíblia diz que hoje o Senhor não nos chama mais de servos, mas de amigos, porque o servo ele não sabe o que faz, mas o amigo conhece o coração do outro. E Jesus na última ceia, que todos conhecem aqui, pelo texto de 1 Coríntios 11, 23, que declara que na noite onde Jesus ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, e dividiu entre todos. Na noite que ele foi traído, na noite que ele passou uma das maiores aflições da caminhada de Jesus, ele partiu o pão e compartilhou. Sabe quando a gente conhece um coração íntimo de Jesus? É no momento da tribulação, é no momento da luta, é no momento da guerra, aonde você vai poder testemunhar a vida do seu melhor amigo em você. Eu estou passando isso aqui, mas eu sou de Jesus. Eu estou passando isso aqui, mas eu conheço o Senhor. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então eu creio nas promessas que o Senhor tem para a minha vida. Eu creio nas promessas que o Senhor tem para a minha casa. Eu creio nas promessas que o Senhor tem para a vida do meu esposo, da minha esposa, do meu filho. Eu creio nas promessas do Senhor. Aí no momento da luta que você está vivendo, você testemunha quem é Jesus. Você testemunha quem é o seu melhor amigo. E daqui a pouco, irmãos, porque assim é o agir de Jesus, os que estão na tua volta começam a vivenciar. E talvez você passe algumas dificuldades, como eu já passei também ao longo da caminhada, e muitos me disseram: Fábio, mas aonde está o teu Deus? Olha a situação que você está enfrentando, olha a luta que você está passando. Aí eu digo para essas pessoas: ele está no mesmo lugar que ele sempre esteve, no controle de tudo. E daqui a pouco aquela tempestade passa e aquelas pessoas que estão à volta começam a glorificar o nome do Senhor, porque você se manteve firme no combate.
porque você não tirou a sua mão do arado por causa de uma situação que você está passando. E eu posso te dizer, irmãos, que essa situação é passageira. Sabe quando você estiver passando um momento de dor e de aflição? Se coloque nos pés de Jesus. A Bíblia diz que o poder de Jesus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E ele preenche tudo aquilo que precisa ser preenchido. E ele faz tudo aquilo que precisa ser feito. E ele muda toda a situação que precisa ser mudado. Então eu te dou um conselho, fique firme no que você está vivendo. E Jesus naquela noite roga ao Pai, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, diz o Senhor, e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Dei-lhes a glória que há em mim, que me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E como é bom, irmãos, saber que esse é o principal convite de Jesus para as nossas vidas. João 15:15 diz, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. A palavra de Deus diz, irmãos, que existem tesouros escondidos na sua palavra, que o Senhor só revela para aqueles que o amam, para aqueles que têm uma intimidade profunda com Ele. Sabe o que a gente precisa viver nesse tempo, irmãos? A gente precisa viver o que Jesus tem para as nossas vidas, a gente precisa ter o desejo de conhecer as Escrituras. A palavra de Deus diz que o povo parece por falta de conhecimento. E quando você conhece as Escrituras e a palavra de Deus, você não é enganado por ninguém. Você consegue resistir o dia mau. Irmãos, eu quero dar 2 testemunhos. E se você ainda não conhece o ambiente de uma célula, que é um culto no lar, o Life Group, irmãos, passe a conhecer, porque eu vivi tantos milagres dentro de uma reunião de célula. Eu vi tanta coisa acontecer dentro dos princípios de uma célula. E dentro de uma célula, um irmão novo convertido, ele se converteu no sistema carcerário. E ele saiu para as ruas de Paraisópolis, se desviou do caminho e conheceu a família da paz em Paraisópolis. E esse menino, ele falou, pastor, no meio da edificação, eu vivi os melhores dias da minha vida quando eu não tinha nada. Eu vivi a essência do Evangelho de Jesus quando eu não tinha coisa alguma, eu estava dentro de um cárcere. Lá eu pregava a palavra, lá eu tinha os dons do Espírito, mas por algum momento isso se perdeu. E quando ele falou e relatou isso na edificação da célula, irmãos, eu fiquei umas 3 semanas remoendo aquilo. Irmão, Jesus, ele não só restaurou a história da minha vida, ele mudou todo o contexto. De um menino que não tinha nada. Até hoje eu não tenho nada, irmãos, mas eu tenho ganhado tanto presente de Jesus no meu lado profissional. Hoje a gente é dono de uma empresa. Hoje a gente tem uma empresa. E eu era um motoboy. Até hoje eu faço entrega de moto também, ajudo, no transporte. E Deus tem feito tanta coisa. Só que eu percebi que ao longo da caminhada, essas coisas, elas estavam me afastando da presença de Jesus.
E quando esse menino relatou isso numa reunião de célula, aquilo me fez lembrar o que eu tinha vivido em Jesus. E eu me lembrei, irmãos, quantas das vezes eu não ia para uma casa de recuperação, porque na comunidade tem muito problema com vício. E eu pegava aqueles meninos, colocava na garupa da minha moto e atravessava de um município para o outro para deixar aqueles meninos no sítio. E quando eu voltava para casa, eu parava no meio da estrada. E nessa estrada de terra eu dobrava o meu joelho e ficava ali 30, 40 minutos, 1 hora, falando com Jesus. E agradecendo a Deus por ter participado da sua glória. Quantas foram as vezes, irmãos, que na Imigrantes, quando eu trabalhava em Santos, 3 vezes por semana eu subia em Imigrantes, Jesus falava comigo no caminho. Eu tinha que parar num acostamento para ficar ali conversando com Jesus, porque eu já não conseguia pilotar a moto. E eu fui lembrando que muitas coisas que acontecem no dia de hoje talvez estão me afastando daquilo que eu vivi com muita intensidade em Jesus. Irmãos, a gente pode perder tudo. Sabe por quê? Porque tudo que a gente conquista no âmbito natural é passageiro. A Bíblia diz que essas coisas vão passar, mas aquilo que a gente cultivar como amizade com o nosso melhor amigo, isso vai permanecer para sempre nas nossas vidas. A gente precisa fazer como Maria fez, irmãos, ir para os pés de Jesus e escolher a melhor parte todos os dias. Jesus, ele tem te feito um convite, e ele também tem me feito esse convite, para que a gente possa conhecer o coração de Jesus, para que a gente possa se encher da presença de Jesus e fazer com que essa presença ela possa transbordar na vida de outras pessoas. E essa é a mensagem do Evangelho na noite de hoje. Jesus te chamou para algo muito íntimo com Ele. E talvez ao decorrer da tua história, essa história ela foi se perdendo, esse amor por Jesus ele foi enfraquecendo, mas essa chama ela permanece aí no teu coração. Aquilo que Jesus gerou dentro de você, irmãos, não se apagou. Porque a boa obra que Jesus começou, Ele é Deus para cumprir, Ele é fiel para cumprir. E eu quero te convidar para que você fique em pé nessa noite.